Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Vamos para mais uma live, patronesito. Vambora. Deixa eu ajustar aqui, ó. Opa, câmerazinha. Já tá até no vídeo que eu vou ver com vocês hoje. Caralho, bom barulhão. Que isso? Vamos aí agora, né? Take my hand around, when it comes down, then you will come down. Oh, take my hand, Todos, eu me chamo Daishikawa e seguinte, contos de fadas sensatas. Esse tipo de assunto é recorrente aqui no canal. Eu já falei sobre Analog Horrors como Alice in Dreams, Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, onde tinha esse lobo desgraçado. Eu já contei de tudo e mais um pouco. O motivo de ter tanto conteúdo sobre histórias dos irmãos Green é que boa parte dessas obras são baseadas nos contos originais que já são domínio público desde antes de você pensar em nascer, na época em que você ainda estava transcendendo a matéria. E claro, eu já estava vivo, pois o Triângulo é safado desde os primórdios. Esse fato fez com que diversas adaptações dessas histórias fossem criadas, e com isso tivemos várias obras e também tivemos várias desgraças. Eu sempre trago aqui para o canal as versões em Analog Horror dessas histórias, e o motivo real de eu estar fazendo esse vídeo é dar cabo da maioria delas de uma vez. Eu sei que qualquer dia desses vai vir um maluco do inferno e fazer a história mais incrível do mundo sobre João do Pé de Feijão. Mas até esse dia chegar, pelo menos eu já vou ter feito esse vídeo aqui. Além dessas versões Analog Horrors, eu vou falar um pouco também de outras adaptações da mesma história que eu tô contando. Por exemplo, se eu falasse de Alice in Dreams nesse vídeo, coisa que eu não vou fazer por já ter um vídeo dedicado nessa história do canal, eu também falaria sobre Alice in Madness Returns, simplesmente por esse nível absurdo, tendo seu mundo baseado no conto antigo, porém dando um background mais sombrio pra história original e caprichando em cada mínimo detalhe. Além de que minha personalidade foi moldada por essa Alice, uma gótica que gosta de faca. O primeiro conto de fadas que vamos falar é Hansel a tua personalidade nisso aí, colega. e Gretel. Hansel e Gretel, na verdade, se trata da história de João e Maria. Na história original, são dois irmãos pobres que vivem com o pai lenhador e a madrasta. Durante o período de fome, a madrasta convence o pai a abandonar as crianças na floresta para que eles não passem mais necessidades. Na primeira vez, achei um pouco pesado. Complicado, hein? Aí é foda. Hansel espalha pedrinhas para marcar o caminho de volta e eles conseguem retornar para casa. Mas a segunda vez que eles foram mandados embora, eles usam migalhas de pão, os pássaros comem e eles se perdem. Andando pela floresta, eles encontram uma casa feita de doces e começam a comer. A dona da casa era uma bruxa que atrai as crianças para dentro com promessas de comida e uma cama para eles dormirem confortáveis. Mas o seu verdadeiro plano era engordá-las para depois comê-las. Ela prende Hansel e obriga a Gretel a trabalhar para ela. No fim, a Gretel consegue enganar a bruxa e empurra ela pra dentro do... Caralho. Tô tentando entender o que é um cachorro, coelho, ser humano. Aqui é velho. Olha, filha da puta, deve matar. Mas aqui eu ainda não entendi. Forno, libertando Hansel. Eles pegam os tesouros da bruxa, encontram o caminho de volta e reencontram o pai. A essa altura do campeonato, a madrasta já tinha morrido, então não tinha mais ninguém querendo dar cabo das crianças. E finalmente temos um final feliz. Olha só que legal. Eu acho incrível que esse é o conto original. Já dava pra eu parar de falar da história aqui mesmo, não precisa nem contar nenhuma versão bizarra. O pior de tudo é que desde criança eu sempre achei essa uma das histórias mais pesadas, pois até em suas adaptações mais infantis, a galera não corta essa parte dos irmãos jogando a bruxa no fogo. Não cortam a parte de que a velha literalmente é canibal. Porém, eu ainda guardo essa história na memória, pois a minha vozinha contava ela pra mim, nos tempos que eu morava com vovó. Recentemente, entre aspas, o canal Foxmation fez uma versão Analog Horror de Hansel e Gretel, assim como de diversos outros contos infantis. Só que a parada interessante é que todas essas histórias são conectadas e seguem uma timeline. Hansel e Gretel se passam logo após as histórias dos Três Porquinhos, que
pra quem não viu meu vídeo sobre, conta da vez que o lobo mau, esse miserável, caçou e matou 2 dos irmãos. O terceiro irmão então se preparou para a chegada do lobo em sua casa, e quando o lobo veio terminar o serviço, o porquinho incinera a si mesmo e no processo leva o assassino da sua família junto. Descobrimos que o lobo anteriormente era uma criança perversa que foi amaldiçoado por uma bruxa, a mesma bruxa que tenta atrair Hansel e Gretel. Mano, o bicho se tacou fogo junto com o outro, viado. Que isso? A história começa na casa de Gretel, onde ela tem visões de seu irmão, que no caso tá morto. E aqui vem um detalhe que eu só percebi agora. Hansel, o irmão de Gretel, na verdade é o caçador. Ele aparece na primeira história do canal Foxmation, usado a Chapeuzinho Vermelho, onde ele morre sendo vítima do lobo. Claro, dando um tiraço no olho do bicho antes de partir dessa pra melhor. Ele deixa uma carta pra Gretel sendo enviada diretamente do além e pede pra irmã ir atrás dele seguindo o rastro de migalhas de pão que ele deixou pelo caminho. A Gretel pega a Glock. Sim, ela pega a Glock e vai atrás do irmão dela com o episódio do Capitão Nascimento caçando o baiano. No caminho, ela encontra a casa destruída do porquinho, a casa da vovó, até a trilha de migalhas terminar em frente à casa feita de doces. Gretel então bate na porta e uma mulher a atende. Come in, it's cold out there. I know how I can help you. Eu não entrava, nada mas nem suspeito como querendo sempre. muito. A Gretel entra na casa, porém ainda com a carta do seu irmão em mente. Lá ele dizia pra não confiar, abre aspas, nela. O aviso pra que a irmã ficasse mais esperta. Entrando na casa, essa cena me traz flashbacks de Pumpkin Rabbit. A ovelha sentada conversando com as crianças com essa voz aconchegante. E sinceramente só faz o clima ficar mais pesado. Sit down, my dear. Would you like something to eat? A garota então diz que seu irmão saiu pra caçar um Meu irmão, porque essa mulher simplesmente cozinhou o irmão dela e tá comendo e oferecendo pra ela é brincadeira, pô. lobo e não retornou, É o que faz a brincadeira. mulher arregalar os olhos. Aquele lobo não era apenas um lobo, era basicamente o mal encarnado. Ela conta que há muito tempo atrás existiu um garoto que sofria nas mãos de outras crianças. A situação saiu do controle a ponto de atearem fogo em sua casa. Não fica claro se seus parentes morreram no processo, mas não importava, já que o que vinha a seguir definiu o resto dos dias daquele menino. Ele se entregou à loucura, se corrompeu completamente e foi atrás dos que lhe fizeram mal e de pessoas que não tinham nada a ver com a história. Certo dia, ele adentrou a floresta procurando uma bruxa. Ele queria abandonar seu corpo mortal para se tornar uma criatura implacável, fazendo um pacto e mudando sua forma física para de um lobo. Ele precisava apenas trazer um corpo de um lobo e dizer o seu maior medo para a bruxa. A criança temia o fogo. And so, the spell was cast on the murderer. A few days later, he had become a creature resembling a wolf. He was immortal, and nothing could stop him, not even bullets. He was sadistic, merciless, bloodthirsty, and cruel. Everyone feared that evil, but only one thing could stop him: fire. Gretel olha pra toda essa história e acha a maior balela. Ela diz que vai Mano embora, do além céu, de que ela velho. não confiava na mulher. Ah, Ishikawa, mas a Gretel ia sair nessa jogo. Sim, parceiro, a mina ia sair na chuva e voltar pra casa. Uma das coisas que o Tá Foxmation adora fazer é atropelar alguns clichês do tipo: eu não vou sair pois tá chovendo. Filhão, tu não é feito de açúcar não, pai. Eu sou esfaqueado na floresta, mas eu não durmo na casa dos outros. Tá maluco, filho? É conveniente também, cê é louco. A Gretel só fica na casa pois ela suspeita que a mulher tá escondendo alguma coisa. Além de que o final da trilha do irmão levava para aquele local. Ela precisava explorar o lugar e descobrir a verdade. Do nada, um girassol. Pesado.
Gretel acorda na madrugada enquanto está sendo assombrada por pesadelos e também pela bruxa. Ela então sai para explorar a casa e se depara com o corpo sem vida do lobo, que segurava a chave do porão. Entrando lá, ela encontra um livro chamado Livro da Alma, que dava instruções de como lidar com bruxas e lobo. Gretel havia sido presa pela bruxa e ela finalmente conta o seu plano. O lobo sempre trazia carcaças de suas vítimas, porém agora elas eram apenas corpos sem alma, pois o lobo havia morrido pro fogo e a alma de suas vítimas não estavam mais sob domínio da bruxa, que precisava delas para se fortalecer. Todos descansaram em paz, menos Hansel. As visões que Gretel teve durante esse tempo foram causadas pela bruxa apenas para que ela viesse para casa de doces e visse o fracasso de seu irmão, que de alguma forma ainda estava vivo. A bruxa então parte em direção a Gretel para buscar sua alma, mas a garota não iria partir tão facilmente. Calma lá, Glock. A posição dos tiros foi baseada no livro que Gretel havia lido agora há pouco, um livro deixado ali pelas almas daqueles que partiram pelas mãos do lobo. Assim que o coração da bruxa fosse partido, a maldição finalmente seria quebrada. Seu irmão poderia descansar em paz, enquanto a bruxa e a sua marionete queimariam no inferno. Esse é o verdadeiro final de The Fairy Tales, o analog horror que une todas as histórias infantis em uma só, e que de fato eu achei bem divertido de assistir. Além desse final, também existe o final onde todos sobrevivem, que é o final onde o Hansel usa a arma dele direito e consegue matar o lobo logo na primeira vez que ele encontra Chapeuzinho Vermelho. E além disso, logo depois ele também mata a bruxa. Eu gosto que o Foxmation deixou esses dois finais para o público escolher qual eles gostam mais. Mas enfim, finalmente eu consegui terminar esse analog horror por completo. A história fechadinha pra vocês. Porém, existe outra história de Hansel e Gretel no YouTube, e é a do canal Expo Gold. Esse canal é conhecido principalmente por Dexter El Pero, porém ele também é responsável por Alice in Dreams, e agora Hansel e Gretel. Essa versão não se desprende tanto do canto original como a versão do Foxmation, mas ela também possui um tom bem dark com coisas bizarras aparecendo na tela, apenas mantendo esse ar de conto de fadas. Aqui a gente não tem a Glock devidamente calibrada dos crias. A grande semelhança que eu posso apontar aqui é que em ambas as histórias o Hansel morre. Irmão, o que esse Hansel deve odiar muita gente é brincadeira, hein? Ele morreu em todas, pô. Tá bom, eu sei que eu já trouxe vídeo dessa história, mas eu nunca cheguei a citar outras adaptações medonhas além do analog horror, e hoje eu quero ir para a parte dos jogos. Eu apenas faria uma menção honrosa para o Deu a Louca na Chapeuzinho Vermelho. Essa desgraça de filme marcou a minha infância, mas não por ser um bagulho engraçado, e sim por eu não entender metade das piadas do filme. Eu sei que hoje em dia eu daria risada que nem um desgraçado, principalmente sabendo que o lobo fala da Dalva. Sua chefe, Dalva. Mas quando eu era pivete, eu só conseguia sentir medo desse bode da boca mole. Na real, ele não dá medo, eu só achava a animação esquisita mesmo. Indo pros jogos, tivemos duas adaptações bem interessantes,